Bom dia, meus amigos. Compartilhar uma palavra com vocês que está em Mateus capítulo 24. Assim diz a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Meus amigos, aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, ele traz para nós umas lições muito importantes. Trata acerca do princípio das dores. E Jesus, ele inicia seu discurso, meus irmãos, numa quarta-feira da paixão, no crepúsculo da tarde, no Monte das Oliveiras. Na segunda, ele estava em Jerusalém. Na terça, ele tinha ensinado. Na quarta, ele expulsa os cambistas do templo. E no final do dia, ele vai para o Monte das Oliveiras. Na quinta-feira, ele faz os preparativos para a Páscoa. Celebra com seus amigos a última ceia. Na noite de quinta, ele foi traído. Na sexta, ele foi preso, julgado, entregue para ser crucificado. No domingo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo. E o Senhor Jesus, ele trouxe esse ensino, porque os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram 3 perguntas. Quando serão essas coisas, né? O Senhor Jesus dá a direção para os discípulos que muitos viriam em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Terá aqui então um engano religioso, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, um evangelho distorcido daquilo que Jesus ensinava para os discípulos. Que sinal haveria da tua vinda? Quando serão essas coisas? A palavra do Senhor fala também que ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, ele deixou bem claro que não era o fim ainda nesses tempos que estamos vivendo, e que não era para a gente se assustar com essa situação. Por quê? Porque nós estamos sendo protegidos por Deus. Nós temos o selo da promessa.
Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós não devemos se assustar com a situação que viria, porque o Senhor nos guarda. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é nossa sombra à nossa direita, diz a palavra do Senhor. Fala que porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E tem ocorrido mesmo. Muitas guerras, muitos terremotos e agora pestilências, né? Decorrentes para que o quê? Para que a palavra de Deus seja concretizada. Está sendo concretizado tudo aquilo que Jesus falou. Tudo que Jesus predisse na Escritura está ocorrendo, está acontecendo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. São o princípio das dores de parto. Por quê? Porque a figueira, como diz a palavra do Senhor, a figueira ela floresceu em 1948. Israel é a figueira do qual a Bíblia trata na palavra de Deus. Em 1948, Israel ela foi considerada pelo mundo todo nação, e a partir daquele momento a figueira começou a florescer. A Bíblia fala que uma geração contém 70 anos, e se essa geração chega aos 80, equivale apenas como cansaço e enfado pelo vigor da pessoa. A pessoa pode chegar aos 80 anos, mas é só cansaço e enfado que essa pessoa tem se chegar, né? Mas uma geração possui 70 anos. Veja bem, de 1948 até agora, Israel já está formando 73 anos de existência. Falta 7 anos para chegar no limite. Por isso nós estamos ganhando um crédito com Deus. Deus está tendo misericórdia com essa terra. Porque a igreja de Jesus Cristo vai ser arrebatada. Deus vai resgatar o teu povo dessa terra. E vai ser num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nesse princípio das dores, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por você ser fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo, muitos vão te perseguir, vão te matar e vão te torturar, já no princípio das dores. Eu fiz uma relação, meus irmãos. Existe no mundo 50 países onde que os cristãos eles são perseguidos de forma terrível. Terrível mesmo. Eles matam cristão, tortura, e ocorre já em 50 países isso. Eles estão querendo fazer isso em todos os países, essas perseguições. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E está ocorrendo muito. É uma quantidade de falso profeta que você entra no YouTube, entra no Facebook, e você vê de monte. Não abre a Bíblia para nada e só fala que Deus está mostrando, Deus isso, Deus aquilo outro. E Deus não está mostrando é nada. Estão falando somente aquilo que está no coração. Se tivesse cheio de Deus mesmo, estaria falando da palavra de Deus. E a Bíblia, você vê, não tem mensagem de Bíblia nenhuma. É só mensagem que o homem quer ouvir. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Vamos ser fiel nessa última hora, porque o Senhor está voltando, meus irmãos, e fiel é aquele que vos chama, do qual também o fará. Eu agradeço a oportunidade, eu quero fazer esse vídeo curto mesmo,
para que eu possa compartilhar mais vezes outras palavras com cada um de vocês. Tudo bem?